E aqui está ela aqui, né? Atrás de mim aqui, essa belezura, não? Depois de tanto tempo em produção, né? Finalmente está aqui. Vocês viram algumas fotos aí, né? Que incrível ficaram as fotos. E agora eu quero trazer para nós aqui ela, que afinal de contas, deixa eu fazer a pergunta, né? Afinal de contas, quanto tempo você demorou com essa mandala? Ah, demorei, hein? Pelo menos uns 120 dias, como eu escrevi lá no meu post, né? Foi uma mandala bem demorada, mas também eu vou falar aqui que a culpa também é do Carlinhos, porque ele inventou, sabe, gente, 3 festas, maio, junho, julho, que demandou tempo da Mara, que a pior parte da organização da festa é comigo, tá? Ele vai lá tocar, alegrar o público, mas toda a organização para que a festa aconteça de forma exemplar, digamos assim, lá na portaria, na entrada do pessoal, comigo. Então, o cliente entendeu, sabe, nós conversamos, então eu dei uma atrasada, tá? Mas valeu a pena, olha o resultado. Mas também não precisa me entregar, né? Agora, eu vi que no post você colocou que tem mais de 50 mil pontos nela. Ah, sim, depois eu vou contar, no final eu conto. Sério mesmo? Mais de 50 mil pontinhos desse aqui, assim? Sim. Nossa. E os tardos puxadinhos? Os puxadinhos são esses aqui, ó. Eu vou puxando, é ponto, mas ele é um ponto com uma ferramentinha, né, que é um boleador, que a gente vai puxando. Então, são todos esses puxadinhos aqui que vem, né, fazendo aqui, ó. Né? E rapidinho para falar como eu fiz a aproximação dessa contagem, então eu peguei cada figura aqui, contei e fui multiplicando pelo número de figuras que tem aqui. Então, por isso que eu cheguei, né? Não é exatamente, mas procurei chegar o mais próximo desse valor aí, desse número que eu passei. Não vai falar ainda, então fica aí que você já vai saber exatamente quantos pontos ela contou aqui. Agora, fale uma coisa pra gente. O que é uma mandala assim? É uma obra de arte, a mandala? A gente pode falar uma mandala, isso aqui é uma obra de arte? Sim, com certeza. É uma obra de arte. Se formos pensar que uma obra de arte é uma criação... É uma criação com objetivo simbólico, né, que contém beleza e expressão. Sim, ela é uma obra de arte. Vocês podem olhar aqui, né, feita por mim, uma obra de arte. Eu penso até que uma obra de arte ela tem que ter o mais importante, que é a harmonia, né? Ela tem que ter a beleza, os traços de geometria, porque a mandala tem muita geometria, né? Sim, com certeza. E aí, então, você acaba tendo nessa harmonia toda a beleza artística, a gente pode dizer. Sim. Tá vendo só? E agora, outra coisa que muita gente gostaria de saber e que faz essas perguntas em tudo quanto é lugar, toda hora. Ela tem alguma coisa de místico na mandala? Ela tem algum significado místico? Ou assim, terapêutico? Né? Como que a gente poderia classificar as mandalas assim? O que você conhece assim, pode passar para a gente de maneira bem simples os tipos de mandala que existem? Não, assim, eu não diria místico. Eu diria que a mandala, ela é o que cada um faz dela, né? Ela tem, lógico, uma história em que ela é usada em determinadas, por exemplo, para meditação, algumas culturas, né? Não vou entrar nisso, mas usa para meditação, para oração, muitas por um motivo espiritual. Se eu quiser achar, por exemplo, que essa mandala me dá sorte, então ela passa a ser para mim como se fosse um amuleto de sorte. Mas isso porque eu acredito. Com certeza. Eu fiz uma mandala para o Rafael com o olho de Horus, né? Isso. Que ela tem um significado simbólico muito intenso. Quando ele me pediu, eu fui pesquisar, e para ele também, tá? Então, quando conversamos, ele me
relatou o porquê que ele queria esse símbolo, essa mandala com esse símbolo, e tem um significado muito intenso, forte, especial para ele. Então, sim, ela tem isso, né? Dependendo de cada um. Certo, mas assim, ela não tem uma conotação religiosa, por exemplo? Não, conotação religiosa não. Né? Existe algumas pessoas que têm aquele misticismo com a mandala, mas é por falta de conhecimento. Só isso. Certo. Legal, né? Bom saber disso, porque de repente uma pessoa, independente da religião que ela seja, né, não tem absolutamente nada contra ela em fazer uma encomenda de uma mandala, porque ela vê nisso uma beleza, uma harmonia, né? Não, sim. Até fiz uma para uma pessoa com uma certa religião, aí um presente que amou. Então, assim, isso não tem nada a ver, não. Certo. E o material, o que a gente pode dizer aqui? Que tipo de tinta que você usou aqui? Existem outros tipos de materiais que você pode utilizar na construção da mandala? O que você pode dizer para a gente em relação ao material? Tá, eu vou falar o que eu utilizei, mas a mandala também ela pode ser feita de várias formas, com vários materiais. Até na parede, se quiser. Exatamente. Aqui eu utilizei o MDF com tinta acrílica, né? Mas também faço em tela, com tinta acrílica, com tinta a óleo. Também é possível fazer com aquarela. Aqui eu usei pincel, usei os boleadores para fazer os pontinhos, né? Tem as mandalas também com linhas, que elas são lindas, que fazem com aquelas varetinhas que a gente antigamente fazia pipa, né? Que ela tem também dá para trabalhar bastante a questão das cores. Então a mandala é infinita, tem na parede. Eu considero, falando um pouquinho da mandala, essa mandala mais artística, porque ela é bem racional, né? Porque ela usa materiais. Eu usei aqui para fazer a construção dela, régua, compasso, o transferidor. Então, assim, eu utilizei materiais para fazer, certo? E depois de toda a estrutura pronta, com as linhas, os círculos, eu comecei o trabalho no ponto central e aí fui expandindo, né? E existem também várias outras mandalas. Então, essa eu considero artística, embora terapêutica para mim, que estou trabalhando nela, né? Ela tem esse efeito terapêutico de meditação, de concentração, para que ela, né, fique com toda essa harmonia, essa beleza toda. Ela te acalma. Graças a Deus. Eu quero falar um ponto a mandala não é só zen, não. As pessoas falam, ai, você faz mandala. Não, gente, se essa mandala falasse, olha, ia ser bacana, porque eu chorei, eu fiquei feliz, muitas coisas, porque ela movimenta toda essa, né, essa coisa, né, de dentro, né? E uma coisa interessante também, que as minhas mandalas eu sempre começo do centro e vou para as bordas. Pelo menos aqui, né? Até aqui é sempre assim que eu começo as minhas mandalas. Pode ser que tenha outras pessoas que comecem da borda e para o centro. Então, talvez algum, sei lá, né, terapeuta possa me explicar o porquê. Talvez eu precise sair do centro e expandir. Outras pessoas, né, já, né, precisam se recolher. Então, isso eu estou falando por mim, tá? Não estou falando o que é isso, mas é o que eu sinto. Tá bom? Então é isso. Agora, essa mandala indo para o casal que encomendou, né? Que a escolha das cores partiu do casal. Então, aí o efeito do benefício da mandala passa para eles, como a gente falou, conforme a intenção de cada um, né? E aí existe a mandala terapêutica também, que é uma mandala totalmente diferente dessa, que é uma mandala livre, que ela é mais assim para um setting terapêutico mesmo. O paciente que pinta. Com o profissional, né? Ela é livre, ela usa, o material é papel, o círculo em branco, e a pessoa vai se expressar dentro daquele círculo. O material mais indicado é giz, né?
giz seco e o giz pastel, porque ela tem uma fluidez, uma cor mais intensa. Então, esse trabalho é mais um trabalho do inconsciente. A pessoa vai se concentrar e vai se expressar ali. É lógico que esse trabalho precisa ser acompanhado por um profissional que conheça, que, né, tenha estudo, porque depois vai ter o trabalho de decifrar ou interpretar aquilo que o paciente colocou lá, né, nas figuras que ele colocou, acessar esse inconsciente, né, o que ele quis expressar, passar através do que ele fez e também da escolha das cores. Aqui, então, ele seria, se fosse terapêutica, seria o conhece-te a ti mesmo aqui. Porque em cada traço, em cada forma que a pessoa escolher, o terapeuta vai ter condições de traçar um diagnóstico da situação, é isso? Sim, mas é totalmente diferente o trabalho, não é igual a esse, tá? Não é o outro trabalho e tem que ter um acompanhamento profissional. Aí nós temos a mandala, que é vibracional, intencional, que ela também pode ser trabalhada com vários materiais, né? Então, essa não deixa de ser uma mandala, no final de tudo, vibracional, intencional. Porque a partir do momento que eu coloquei o primeiro ponto e comecei a trabalhar nela, né, eu tive o momento todo essa conexão com o casal, mandando boas vibrações, boas intenções, né? E assim a mandala intencional ela pode ser usada em qualquer material. Vamos supor que eu vá fazer uma mandala numa parede, num bairro. Então lá eu vou, né, colocar aquela intenção naquele bairro, fazer a pintura da mandala. Então, assim, é praticamente isso. Bom, aqui então está praticamente pronto, né? Depois de quanto tempo, então, finalmente essa mandala chegará às pessoas que encomendaram? Quanto tempo levou essa daqui? Gente, essa mandala tem 1 metro de diâmetro. Ó, eu estou encostado nela aqui. Olha o tamanho, gente, disso aqui. Ela é enorme. É que a gente está na frente dela aqui, ela fica um pouco menor atrás da gente, mas ela é enorme. Se eu fosse mostrar a parede inteira aqui, ela estaria pegando quase que metade da parede aqui da sala aqui onde nós estamos. Então, quanto tempo você levou para fazer então essa mandala? Olha, quase 4 meses, né? Falando das paradas, que eu parei bastante nessa mandala e foi tudo conversado, compreensível, mas eu levei esse tempo. Interessante que às vezes até você apaga, né, uma parte. Você chega a fazer... nessa eu não vi você fazer isso, como se você tivesse errado, mas na verdade não é que você errou. Na verdade é que a harmonia ali, alguma coisa te mostrou que não estava ideal, ou vamos dizer assim, do jeito que... ou o cliente ou você mesmo estava gostando, e você chega até, por exemplo, às vezes apagar um trecho da mandala e refazer totalmente diferente. Sim. Se não tiver me dando aquela harmonia, aquela coisa de bater o olho e você gostar do que está vendo, eu faço isso sim. De novo, em madeira, mas eu consigo fazer novamente. Tá? Nessa não aconteceu isso, por incrível que pareça. Ela foi, né? Fluiu. Mas é exatamente isso que eu ia falar, porque os primeiros trabalhos dela, a gente percebe que há todo um laboratório, né? E essa mandala de 1 metro, ela foi como se fosse assim, o final de um ciclo, ou o ponto que você chegou, né, até aqui, de perfeição do seu trabalho, para que você então pudesse ir direto sem precisar voltando, uma conexão talvez maior, experiência, né, também através de outras mandalas que você já fez. Sim, com certeza, tudo isso, um conjunto de coisas. E agora me fale uma coisa, né? Revela pra gente quantos pontos tem aqui então. Olha, tem pontinhos tem 53.500. Puxadinhos tem 3.700 e eu coloquei 150 espelhinhos. Então, foi essa a minha... Na câmera você está vendo que às vezes tem uns pontos que refletem a luz, né?
são espelhos pequenos, né? Na foto que eu mostrei no início, dá para você perceber que são espelhos. Então, 3.000 puxadinhos, é isso? 3.700. Que loucura. Tem 3.500 pontinhos. Olha só, entre grandes e pequenininhos. Sim, todos. Eu fui contando e fui fazendo, multiplicando. Eu espero que essa mandala não seja cobrada pelos pontos. Como que se cobra uma mandala dessa, por exemplo? As mandalas, uma pequena, ou uma média, ou uma grande. Você tem uma vontade de fazer uma agora maior que essa, 1,5 metro. Tem ou não? O Renato tá vencendo o desafio, gente. 1 metro. Eu quero ver agora quem que vai querer, né, superá-lo com 1,5 metro. Eu tô pronta, tá? É só aparecer aí o cliente. Tô pronta. E o preço? Então, o preço aí vai depender realmente do tamanho, do que o cliente escolheu, porque lógico que pontilhismo vai levar muito mais tempo que uma mandala pintada, né? Então, eu costumo cobrar por centímetros de mandala. Tem um X de valor, né? E multiplico pelo eu quero uma de 80 centímetros, ou de 45, ou de 30, né? Essa é de 1 metro. Então, eu cobro por centímetros de mandala pintada. Legal. E como esse vídeo vai ficar à disposição no seu canal também, para frente, né, para o futuro, para quem estiver vendo mais para frente, então a gente não cita valores, a gente cita só como ela é cobrada, porque isso muda com o tempo, enfim, né? Agora, bom, eu assim tenho que te dar os parabéns porque realmente ficou incrível. Como toda mandala que ela vem fazendo nos últimos anos, eu falo, essa não vai embora, essa vai ficar aqui. Mas eu não vou fazer isso com eles, tá bom? Você vai poder entregar. Mas, assim, a vontade que dá é de ficar com todas, né? Que a gente não dá vontade de não entregar nenhuma, né? Mas eu queria, assim, colocar aqui para todos que realmente, talvez a imagem, pela foto, pela câmera, não dê para ver a beleza que é vendo ela pessoalmente. Realmente, as cores, a combinação que ficou maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que eles irão adorar, vão colocar lá na casa deles, mandar foto para você. Então, assim, da nossa parte aqui, eu só quero te dar parabéns, né? E fica à vontade para você falar alguma coisa, deixar seu contato, as redes sociais para o pessoal te seguir. Eu quero falar uma coisinha assim, a questão aí do casal, né, que a gente já se falou e eles realmente estão deslumbrados, amaram de paixão. Então eu quero agradecer a Tami, o Renato, que em nenhum momento questionou o valor. Então eu fui muito bem, digamos, remunerada por essa mandala. Eu digo isso porque eles não questionaram em nenhum momento o valor que eu passei para eles. E também não economizaram em palavras, né? Já me escreveram, já me mandaram. A gente já teve a oportunidade de ver a mandala um pouco antes de ficar pronta, eles já estiveram aqui. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque o reconhecimento, não da minha pessoa, tá? Do trabalho, foi assim fenomenal. Assim como eu tive do Rafael, do Haas também, com a mandala Olho de Horus. Hoje ele me escreveu uma coisa tão bonita a hora que ele viu essa mandala. Isso. Ele me escreveu uma coisa tão bonita também. Então, assim, o reconhecimento do trabalho foi muito bacana. Então, eu queria deixar essa mensagem para que a gente possa valorizar, né, os artistas, sejam eles grandes, pequenos, começando, os artesãos, os DJs, viu? É bom. Os músicos, porque, gente, vocês... a maioria aí eu sei que é envolvido com música, DJ, mas vocês não sabem o trabalho que dá para fazer uma festa, para que as pessoas estejam lá se divertindo, tenham uma noite gostosa, né? É muito trabalho, é muito dor de cabeça nos bastidores, que muitos não sabem como é, e assim também na arte, na pintura, em qualquer coisa que a gente vai fazer.
né? Às vezes a gente chora de alegria, mas chora de desespero também, porque às vezes dá um branco e não aparece mais nada, e você fica 15, 20 dias pensando, meu Deus, como que eu vou terminar, o que eu vou fazer, preciso entregar, tem toda essa questão de prazo, de tempo. Então, gente, valorizem o trabalho dos artistas, sejam eles quais forem, tá bom? Então, é essa a minha mensagem. As redes sociais é meu Facebook, @Marandalas. Tá bom? Instagram também, @Marandalas. Me segue lá, me ajuda. E o canal do YouTube, né? Me ajudem aí, ok? Gente, obrigada, viu? Obrigada por vocês terem essa paciência de um domingo, ouvir um pouquinho aí da história, tá bom? Muito obrigada a todos. Legal, gente. Bom, é isso aí. Marandalas trazendo aqui, ó, pra gente essa mandala linda, para mostrar aí como que foi feito, os detalhes, as histórias e tudo mais. Mais uma vez, parabéns então, tá bom? E segue nas redes aí, segue nas redes.